Você está ouvindo Vida Positiva com Mara Graff. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Está começando agora um Vida Positiva. Sejam todos muito bem-vindos e eu digo que é uma alegria enorme estar aqui nesse momento conversando com vocês. Porque esse programa ele foi feito para inspirar, para fazer a gente refletir e, quem sabe, trazer um pouco mais de leveza para o nosso dia a dia, que já é tão agitado, que já é tão corrido, que a gente vive na pressa o tempo inteiro e não presta atenção em algumas coisas. E hoje eu quero falar de algo que é muito simples, muito fácil de a gente parar para observar, mas que também é muito fácil de a gente esquecer de olhar. E eu quero falar sobre o poder da gratidão. O que é ser grato? Será que ser grato é só dizer muito obrigada? Não. Ser grato é muito mais que isso. Ser grato é saber que você levantou e está bem, que você teve uma noite de sono, que você tem um alimento, que você tem um trabalho, que você acordou. Tem tantas coisas que a gente está no automático e não presta atenção quão importante é isso na nossa vida. E sabe quando que a gente vai sentir que ele é importante? Quando ele faltar. Quando a gente não tiver mais essa situação. Quando a gente não puder mais levantar, quando a gente não tiver mais uma saúde, quando, tantos quandos. Então, é sobre isso que eu agora quero falar. Eu quero falar do poder da gratidão. Sabe por quê? Porque ultimamente eu tenho prestado muito atenção nos meus atendimentos e tenho percebido que as pessoas estão focadas do lado da falta, sem perceber que elas estão com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e nem se dão conta de tão agitadas que estão. E a gratidão, eu vou dizer para vocês, é uma das experiências mais transformadoras que existe. É a experiência de você entender a mudança de foco. Porque mudar o foco é o segredo para perceber as pequenas presenças no nosso dia a dia. A gratidão, ela é, então, muito mais do que aquele obrigada, porque a gente recebeu alguma coisa. A gratidão, ela vai muito além dessa simples palavra obrigada. A gratidão, e eu vou reforçar sempre, a gratidão, ela é uma atitude interior. Ela vem de dentro da gente. Ela é uma forma de perceber que o presente é um dos motivos de estar no presente, de estar no agora, de estar vivendo o que está se vivendo agora, como eu falando com vocês, é um motivo de gratidão. E ela sempre tem uma outra coisa. Sempre que a gente agradece, a gente abre o foco para ter mais visão de coisas que nos beneficiam e que nós devemos ser gratos também. Porque a gratidão, ela vem para ajudar a gente a resolver um problema. Ela vem ajudar a gente a enfrentar um desafio. Quando você é grato por essas coisas, a situação se torna mais fácil. Eu vou trazer assim um exemplo muito forte. Às vezes a gente reclama, porque eu não tenho o suficiente, porque eu gostaria que fosse assim. Tá, e o que você tem? O que você já tem? Você observa? Você cuida? Você olha? Você rega?
Porque tudo isso é uma questão de a gente olhar com mais carinho, olhar com um ponto de vista diferenciado, que é o nosso caso da correria, porque na correria nós não olhamos, nós não dispensamos tempo para essas coisas pequenas que estão presentes no nosso dia a dia. E aí a gente começa assim, lá eu vou agradecer porque eu quero isso, eu vou agradecer porque eu consegui aquilo. E assim, vamos agradecer só aquilo que está lá para a gente alcançar? Ou vamos agradecer o levantar, o comer, o beber, o andar, o falar, o se comunicar com as pessoas em volta? A gente está muito, muito voltado para o futuro, porque a nossa atenção está lá e a gente precisa trazer essa atenção para cá. Não é trazer para trás, é trazer para o agora. E a gratidão, ela tem esse poder. Ela tem o poder de mudar a nossa perspectiva, mudar a maneira que a gente olha. Eu sempre costumo mostrar um livro para as pessoas. Eu vou mostrar algo aqui que eu não tenho um livro, mas assim, mostro aqui. E eu pergunto, o que você está vendo desse lado? Eu estou vendo a logo da rádio, eu estou vendo... Tá, eu não estou vendo, eu não vejo. E aí o que acontece? Por quê? O Manuel acabou de me mostrar que eu estava mostrando do lado errado. E olha só, e se eu mostrar do lado errado? É o meu ponto de vista. Então o que eu preciso? Eu preciso ampliar. É um papel, é uma comunicação da rádio, só que do lado de trás eu não estou vendo nada. Então o que eu preciso? O que eu preciso é exatamente isso, é expandir. O que a gratidão faz? A gratidão faz isso. Obrigada, Manuel, por ter avisado isso aqui, que estava errado. Então a gratidão, ela muda a maneira de a gente olhar as coisas. Ela não pede que a gente negue que estava errado a colocação da plaquinha. É a mesma coisa com os acontecimentos nossos. Ela não pede que a gente mude, a dor deixe de existir, a situação desapareça. Não. O que ela pede é olhar essa situação com outro olhar. E eu vou trazer aqui o exemplo da Venezuela, por exemplo, né? Que quantas pessoas sofreram, e assim, alguns depoimentos que eu vi de perdas de pessoas que perderam pessoas lá e familiares, e a pessoa veio e disse assim, eu só quero pedir para vocês oração. Ela não se revoltou, ela só pediu oração. E essa é uma maneira também de agradecer. Orar é agradecer, é dizer obrigado. Por quê? Porque ainda existem situações muito mais difíceis de a gente contornar às vezes, e a gente não sabe como. E as pessoas que eu vi com depoimentos pedindo oração, elas não estavam revoltadas e também não agradecidas porque a morte aconteceu, mas elas estavam olhando para o todo. Elas estavam percebendo, assim, nem tudo está perdido. Perdemos pessoas, mas a gente tem uma fé, uma coragem, uma força, uma esperança. E isso é motivo de gratidão também. Ter essa força, essa coragem, essa esperança de continuar, apesar das dificuldades, e são extremas lá, vocês viram muito as notícias. Então, os momentos difíceis, a gente para e pensa, que bom que isso me abriu os olhos para outra situação. Que bom que eu estou agora percebendo de uma outra forma. Eu sempre costumo dizer que alguns amigos meus que se afastaram de mim em algumas situações que ocorreram na minha vida, hoje, eu me chateei na época, mas hoje eu percebo como eu sou grata, porque eles se afastaram para outros entrarem. Eles se afastaram para outros chegarem, para trazerem novas perspectivas, novas visões. Obrigada, Manuel, porque tu sabe que eu já sou chorona e o pessoal já sabe, né? Então, vamos ver o que vem pela frente. Então, a gratidão é estar presente
é estar consciente do que está acontecendo e perceber que ainda existe uma esperança para fazer diferente. Ainda existem pessoas que apoiam, ainda existem pessoas que estão caminhando contigo, ainda existe aprendizado, ainda existe coisas bonitas acontecendo à nossa volta. A união das pessoas para ajudar aquelas pessoas da Venezuela. Olha só, é algo, um acidente fez as pessoas se mobilizarem para ajudar. Então, esses pequenos detalhes na correria do dia a dia nosso passam despercebidos. E essa é a chamada que eu digo que a gratidão faz. É perceber que essas coisas são importantes. E o que nós fazemos? Nós vivemos nos comparando. Quando a gente fala alguma coisa, a gente tem algum parâmetro com alguém. E a pessoa, e o que ela conquistou, e como é que ela está, e como é que ela se veste, e como é que ela... Todos. Mas escuta, e você? E você? Como você está alimentando isso dentro de você? Porque se você está olhando para fora, você não está vendo o que está ao seu redor, dentro de você. Você tem que deixar isso fluir. Fazer esse olhar para fora de uma forma a reconhecer quantos privilégios a gente já teve na vida. Quantas coisas você construiu na sua vida. Quantas metas você já alcançou na sua vida. E isso, na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece. Mas é isso que faz a diferença na vida da gente. Eu costumo ter um material no meu escritório onde eu escrevo sobre ser grato. E o exemplo maior que eu dou é do copo d'água. Vou beber a água, olha só. E aí eu digo para o Manuel assim, Manuel, meu copo não está cheio, mas eu tenho água ainda. Se eu focar no pedacinho que eu tomei, eu vou para o vazio. Mas se eu focar que eu ainda tenho tudo isso aqui de água para beber, nossa, olha só quanto eu ainda tenho. Então, o que eu quero dizer com isso? A gratidão, ela faz você perceber que o copo não está cheio, que é a mesma, o ponto de vista é o copo de água. Ele não está cheio, mas eu ainda tenho isso tudo de água para beber. Não é na falta que eu vou focar, é na água que eu tenho que eu vou focar. É agradecer que eu ainda tenho água para beber mais outro tempo. Então, quando a gente desfoca dessas situações, a gente se perde. A gente não se reconhece mais em essência. Porque na essência, a essência sabe. A essência sabe que nós temos muito a agradecer. O que nós não estamos fazendo é deixar a essência se manifestar para isso acontecer. E aí entra a gratidão. Entra novamente aquele processo de olhar e ver que nós temos tantas coisas para agradecer no dia. Acordei, olhei para a rua. Ontem eu estava fotografando, porque eu tenho esse costume de acordar e ir lá fotografar o amanhecer e no final do dia procurar o pôr do sol lindo que eu tenho esse presente divino de ver. E aí eu estava dizendo, com um amigo em casa e ele disse assim, vamos ver o sol, vamos ver o sol. E aí eu olhei e disse, olha que maravilha, aquele amarelado do sol se pondo, aquele céu colorido, não se repete. Se você não prestar atenção hoje, amanhã ele não vai acontecer. Então esteja atento e agradeça cada momento que você tem do seu dia. Você é um privilegiado. Não esqueça nunca disso. E a gratidão, quando é sentida e a gente percebe tudo isso, muda a nossa maneira de viver a vida. Ela é transformadora. Isso eu garanto para vocês. Porque você passa a perceber os pequenos detalhes do seu dia a dia.
E aí é aquela história. Quem te cerca, quem te acolhe, quem te dá o ombro amigo e quem proporciona esse teu acordar, levantar e fazer o dia acontecer, e entra o sol e sai o sol e você está aí. Uma energia superior que está dentro de você, que está em todo lugar. O Criador, ele te dá essa oportunidade, basta você olhar para essas situações com mais carinho, com mais consciência, porque eu acho que o que falta um pouco é a gente olhar com mais consciência para essas situações pequenas, que talvez sejam tão pequenas que a gente às vezes nem percebe. Então o meu convite fica para perceber as benesses que a gente tem no dia a dia, que o Criador nos fornece, agradecer a cada momento vivido. Por quê? Porque a gratidão, ela entra como, imaginem um quarto escuro, cheio de mobília, e a gratidão entra como um feixe de luz. Ela vai mostrar para você tudo que tem dentro daquele quarto. Se for pouquinho, o feixe de luz for pequeno, ela vai mostrar um pedaço. Mas se você começar a ampliar e abrir mais essa porta, ela vai começar a mostrar tudo. E isso é o que acontece quando a gente começa a agradecer a cada momento. É estar presente, agradecer quando precisa descansar, agradecer quando precisa na correria do dia a dia, mas também agradecer que a gente tem essa capacidade de perceber quão privilegiados nós somos no dia a dia, com tudo isso que a gente recebe, sem esforço. Quer ver uma coisa? Pare de respirar. Ah, mas se eu parar de respirar, eu vou morrer. Perfeito. Mas você valoriza a sua respiração? Você parou para perceber quando é importante? A gente só vai sentir falta quando a gente tiver dificuldade de respirar. Só isso é um exemplo simples, diríamos bobinhos, entre aspas, porque são coisas simples, mas que a gente não percebe no dia a dia. E a gratidão, ela faz exatamente o processo inverso. Então agora eu convido você a diminuir o ritmo, abaixar um pouquinho a sua adrenalina, e eu convido você a estar aqui agora por uns instantes só comigo, sem pressa, sem exigência nenhuma, simplesmente analisando. E faça o seguinte, não procure não resolver nada agora. Esteja simplesmente aqui, presente, vivendo, respirando, e escute o meu convite. Eu quero que você olhe para a sua história. Eu quero que você perceba quantas conquistas você teve na sua vida. Eu quero que você pense ao longo do dia quantas coisas você recebe e não parou para agradecer. Pense nisso. Pense, porque a gente na rotina, se não parar para pensar, ela acontece, a vida acontece, ela não para. Ela não vai ficar ali esperando até você retomar. Ela acontece. Então, olha só, quantas vezes a gente está no dia a dia agitado, com pensamentos atribulados, com coisas, com preocupações ocupando um espaço. Quando chega no fim do dia, a gente está exausto e só reclama. Existe uma frase que diz que quem reclama, clama 2 vezes. E aí? A gente vai reclamar? Ou a gente vai só clamar? A gente vai só agradecer? A gente só vai proclamar a gratidão? Então o convite é para isso. É olhar para você, perceber coisas que aconteceram no seu dia e que você nem se deu conta, mas ao deitar, você vai lembrar disso.
Nossa, aconteceu isso, nossa. Ai, nossa, que bom que deu isso. Nossa, a comida estava ótima. Que bom que eu encontrei fulano. Que bom que eu consegui produzir todo o meu material. Que bom que eu estou aqui de volta na minha cama para descansar. Que bom que nada me aconteceu de ruim. E isso, todos esses, que bom, que bom, que bom, não são motivos de agradecer? Não são motivos para você respirar fundo e dizer assim, obrigada, porque eu cheguei ao fim de mais um dia com tudo acertado. E o que eu não consegui resolver hoje, amanhã vai ser diferente. Porque quando você agradece, a energia da gratidão, ela já chega para estar mais perto da conquista de resolver a situação. Quando você é grato, é uma energia que você emana superior, é uma vibração positiva para que as coisas se harmonizem melhor. Porque você fica mais leve, e quando você fica mais leve e menos atribulado, você consegue ver todos os pontos de vista, e aí as coisas mudam. E observe, a gente tem muita coisa para agradecer no fim de um dia. Você acorda, você alimenta, você toma água, você faz tudo o que precisa no automático. Então, o meu convite nessa guiança é: pare, respire, analise. Quando se sentir angustiado, agoniado, pare, respire, pense. Essa é a grande sacada, porque você vai perceber que as coisas que aconteceram de ruins, elas vão servir de exemplo para você. Ou não permitir que isso aconteça, ou observar e levar como aprendizado para que você não faça exatamente a mesma coisa. Então, agradeça. Faça tome essa atitude que vai fazer você crescer a cada dia mais. Você vai se sentir cada dia melhor. E essa atitude, ela precisa ser sem pressa, com consciência e do fundo do seu coração. E aí, quando a gente vem com essa gratidão lá de dentro da nossa essência, a gente não precisa negar acontecimentos, a gente só precisa olhar para ele com outros olhos. E a gente vai perceber, lembra da plaquinha? A plaquinha estava de cabeça para baixo, virou. A gente muda o olhar. E esse mudar o olhar é o que faz hoje a diferença. E eu convido você, sem precisar responder, a responder essa pergunta para você, não para mim. O que é que está sustentando você nesse momento e que talvez você não tenha parado para nomear? Não precisa de resposta acelerada, não precisa a resposta perfeita. Simplesmente precisa tomada de consciência. Porque a gratidão, ela não começa na resposta. Não pense que a gratidão começa na resposta. A gratidão começa no reconhecimento. A gratidão começa quando a gente passa a enxergar a vida de outra forma. E aí, quando a gente faz isso, algo muda dentro de nós. E aí, para definir ainda um pouco mais essa gratidão, eu tenho algumas dicas para vocês de como botar isso em prática. Porque às vezes, como é que eu vou começar isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse negócio da gratidão? Porque a vida é corrida, não tem tempo. Tira 2 minutos do seu tempo do dia, de 24 horas,
e anote num papelzinho. Pega um papelzinho, canetinha. Vamos lá, ó. Anota aqui, ó. Obrigada porque eu cheguei ao fim do dia. Ponto. Fechou a caneta, guarda o caderno e deixa para o dia seguinte. Comece com pequenas atitudes. Faça um caderno da gratidão. Faça uma linha por dia. Normalmente o caderno tem 24 linhas. Então, um caderninho pequeno, você tem 24 motivos, 24 dias para dizer um obrigada e pelo que você é grato. Obrigada porque eu acordei. Eu sou grato porque acordei. Ponto. Outro dia, obrigada porque o alimento hoje, eu fiquei tão feliz com aquele alimento. Pronto. São coisas simples. Mas eu não vou fazer um caderno. Beleza? Sabe um pote de conserva? Pega um papelzinho e anota ali, ó. Obrigada por isso. Bota dentro do papelzinho. Eu convido você a, depois de um mês, virar o potinho em cima de uma mesa e abrir e perceber quantas coisas você agradeceu no mês. E isso faz a diferença na vida da gente. É por aí que a gente vai conseguir perceber os pequenos detalhes. Isso é simples, todos nós podemos fazer. Mas eu não quero fazer, não quero anotar? Anote de noite na sua mente, na sua tela mental, o obrigada, o quão grato você é pelo dia que você passou, pelas conquistas que você teve, por tudo que aconteceu e você está em casa são e salvo novamente. Vamos analisar o seguinte, com esse frio que anda passando na semana, quantas vezes nós devemos agradecer que nós temos roupa quente, nós temos um abrigo, nós temos uma casa. São coisas simples, são coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Então seja grato, agradeça qualquer situação. E aí eu quero que você pense agora, o que você é grato? Imagine e anote num papel. E guarde com você. Guarde na carteira, guarde em algum lugar, por uma hora abrir e olhar. Naquele dia eu fui grato por isso. Garanto que você nunca mais vai esquecer. Eu garanto que você vai ter sempre essa lembrança. E outro dia você vai perceber que tem mais coisa para agradecer do que isso só. Você vai perceber que, além de ser grato por ter levantado, eu sou grato porque nada me ocorreu, porque eu estou saudável, porque tem tantos porquês que eu sou grato. Você já percebeu isso na sua vida? Hoje eu estou querendo que você reflita bastante, né? Mas é assim, a vida é assim. E a gente tem que perceber a gratidão acontecendo no dia a dia nosso. E isso é o que eu volto a dizer, é o que transforma o nosso viver. E assim, não faça isso só porque se sinta obrigado. Faça isso porque vem do coração. Faça o obrigado quando vem do coração. Agradeça quando vem do coração. Não se sinta obrigada a nada. Você não é obrigada a nada. Só quando você e sua essência estão conectados, aí sim, aí você é obrigada a fazer. Porque um coração grato, uma pessoa que é grata pelas coisas, ela pode transformar o mundo. Porque se eu sou, Manuel e outras pessoas são, o somatório é transformador e com muito mais poder. E aí chega o nosso momento de meditar um pouquinho. E essa meditação é exatamente para isso. Vamos parar. Deixe tudo que tem para fazer lá fora e vamos meditar. Eu quero que você feche os olhos, respire lentamente, inspirando e expirando
com muita calma, com muita leveza, bem tranquilo. Faça isso mais uma vez. Perceba o seu corpo, seus pés no chão, suas pernas, seu tronco ereto, sua mente serenando. Se vier algum pensamento, deixe passar, não fique com ele. O pensamento vem, sempre vem, e a gente aprende a deixar ele passar. E simplesmente se perceba presente agora, nesse momento. Perceba o seu corpo sentado, apoiado, e sinta de uma forma silenciosa a vida fluindo dentro de você. Não controle nada, simplesmente sinta. Se vier os pensamentos, volto a dizer, deixe-os passar. Aos poucos eles vão se afastando. Perceba um espaço de pausa dentro de você. Perceba um espaço de silêncio dentro de você. Perceba dentro de você um espaço de presença, porque você está consciente de tudo o que está acontecendo dentro de você. Você está focado em você. E é aí, nesse espaço, que eu peço para que você fique. Fique aí nesse espaço, não mude nada. Deixe como está, simplesmente esteja presente. E eu peço que você vá buscar, durante a sua caminhada de hoje, o que aconteceu para que você à noite seja grato. O que aconteceu no seu dia de difícil e que você conseguiu superar. Não precisa viver o peso do que aconteceu, simplesmente passe por ele e perceba que você conseguiu superar. Reconheça que essa dificuldade faz parte da sua história e que de alguma forma você passou e está aqui. Você superou. Talvez não resolveu, mas conseguiu passar e está aqui. Respire e inspire com leveza, com tranquilidade. E aí vai voltando para você agora, sentindo novamente seus pés no chão, você sentado na cadeira. E perceba que nesse momento você está completo, você está inteiro. Você não precisa correr, você precisa estar presente para chegar onde quer. E esse momento já é suficiente e ele já recompõe a sua energia de equilíbrio. E agora eu tenho aquele momento que eu amo, que eu dedico especialmente a esse programa, que é aquele convite a agradecer através da poesia que eu fiz. Gratidão é o título da poesia. E eu vou pedir para licença para ler especificamente. Gratidão. Dentro do peito, um fogo brando acaricia. O sol cede lugar à lua. Depois de um dia de labuta, o ninho acolhedor chama. Mas antes de se aconchegar, uma conversa precisa ecoar.
Gratidão, Criador. E aí, o fogo, então, repousa. É o nosso dia a dia, é a nossa correria que descansa. Quando a gente vai para a cama, quando a gente resolve descansar de um dia de labuta, de um dia de trabalho. Faça isso. Deite com o coração grato. Deite agradecendo todas as situações, as boas e as ruins, porque você superou, você chegou à noite, você está em casa, você está seguro e você agora pode repousar. E assim a gente chega ao final do Vida Positiva de hoje. E ainda trazendo algo tão simples e tão profundo a ponto de fazer uma transformação enorme na vida da gente. A gratidão. Então, hoje, o poder da gratidão, eu quero que ele vá com você. Eu quero que você traga isso para o seu dia a dia. E você vai ver uma maneira diferente de viver a vida. Eu sou a Mara Graff e hoje eu trouxe o poder da gratidão para você. É uma alegria enorme estar aqui, como eu já falei no começo, e eu quero deixar ainda mais uma coisinha. É de pequenos passos que a gente constrói um futuro. Lembre-se disso e estejam aqui para o próximo programa, né, Manuel, que a gente já está aí organizando, com gratidão no coração, com um pensamento renovado, porque o Vida Positiva é para isso. E não esqueça, vida positiva é sempre um caminho para ser feliz. Vida Positiva, um caminho para ser feliz.